Shalom, queridos, tudo bom? Hoje é a nossa segunda aula e vamos atacar aí, né, na Teologia Sistemática 2, prontos aí para acrescentar mais conhecimento do Senhor para as nossas vidas e vamos adiante, tá bom? Vamos seguir aí nesse estudo que é tão legal. Hoje nós continuamos falando aí sobre antropologia, né, mas a antropologia bíblica, tá bom? E hoje a gente já começa falando sobre a constituição natural do homem. Não há dúvida que o fato do homem ser criado segundo a imagem de Deus implica até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivem dele. Então, se somos, né, a imagem e semelhança de Deus, é natural e tudo que nós temos vem de Deus, inclusive todos os aspectos, tá? Ou seja, as faculdades intelectuais, sentimentos naturais, liberdade moral e volição, ou seja, a nossa livre vontade, no homem são reflexos do que Deus é em primeiro lugar. Então tudo vem de Deus, ok? Então tudo vem de Deus. Sendo assim, aquilo que nós temos das nossas condições naturais, tá? Da parte intelectual, toda essa parte que nós lemos aí, ela vem de Deus, ela deriva de Deus. Então, por ser criado à imagem de Deus, o homem dispõe de uma capacidade moral e racional, ok? Como eu falei, isso vem direto de Deus, tá? Então, essas capacidades asseguram a condição do homem, de homem ser ao ser humano, tá? A condição de homem ao ser humano. E é impossível que participe dessa condição sem a presença dessas dádivas. Ou seja, embora o homem hoje esteja em um estado de pecado, não perdeu completamente essas características, mas é impossível que elas sejam exatamente como foram antes, como foram outrora, tá? O que acontece? O homem, no seu estado original, o homem foi criado com todas essas capacidades, é óbvio. Mas o que acontece? Após o pecado, não significa que esse homem ele perdeu tudo isso que ele tinha, dessas capacidades que ele tinha. Mas essa capacidade ela foi corrompida, foi embotada. O homem natural, o homem original, ele tinha capacidade de ter um vislumbre ou ver, né, as questões espirituais, porque ele era tanto um homem natural, material, como um homem também espiritual, ok? Então esse homem dessa forma ele tinha toda a capacidade de ver e interagir dos dois mundos, tá? Mas quando o pecado entrou, né, vou exemplificar melhor essa questão dos dois mundos. Esse homem ele tinha a capacidade de, é, de interagir com o mundo material, interagir no mundo espiritual divino, ok? Espiritual divino, tá? Mas a partir do pecado, a partir da corrupção do gênero humano, essa capacidade de interagir com o espiritual divino, ela foi bloqueada, ela foi arrancada do homem. Okay? Então, porque a palavra morte, no momento do pecado, entrou a morte. E a palavra morte significa separação. Ok? Então, houve a separação entre o homem e Deus. Tá? Então, houve a separação. Tanto que nós vemos que o primeiro momento onde Deus se aproximou do homem, o que ele fez? O homem fugiu, o homem se escondeu. Isso passou a ser uma constante no gênero humano. Ele sempre se escondeu, sempre se afastou de Deus. Então foi sempre necessário Deus se aproximar do homem para que esse homem tivesse uma condição de vê-lo ou tivesse uma condição de estar em contato com ele. Então nunca mais do homem para Deus, mas sim de Deus para o homem, ok? Porém, todas as outras questões naturais do homem, a sua abolição, seu raciocínio, nada disso foi retirado. A única coisa, sim, a percepção do mundo espiritual, nesse caso divino. E sendo assim, ele passa a não entender
O homem ele passa a não entender as coisas divinas. Ele não compreende, não consegue compreender. Então, os homens que são somente carnais, eles não conseguem compreender as coisas divinas. Por isso existem muitos problemas que nós vemos aí e quando eu falo carnal, estamos falando da carnal espiritual, estamos falando da pessoa que realmente nasceu de novo, ok? Porque, infelizmente, dentro do meio cristão, existem várias pessoas que ainda não nasceram de novo. Estão ali, estão frequentando, estão fazendo tudo que todas as pessoas fazem, ok? Mas ainda não nasceram de novo. E por esse motivo, elas não conseguem ter uma visão plena daquilo que os nascidos de novo conseguem ver. Por isso existem essas discrepâncias, muitas questões que são colocadas e as pessoas não aceitam, porque elas ainda estão com o seu coração, ainda não nasceram de novo, né? Vão nascer de novo, ok? Tá? Então acontece muito disso, porque a palavra de Deus fala exatamente assim, porque os carnais só conseguem compreender as coisas da carne, mas aqueles que são espirituais conseguem discernir tudo, tá? Isso é bem importante nós entendermos. Quando nós entendemos essa questão da constituição do homem, nós conseguimos entender como isso acontece, como isso funciona, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Então, portanto, é importante evidenciar que ainda que o homem tenha capacidade moral e intelectual, e ele tem, ela foi maculada pelo pecado, ok? Entretanto, é válido demonstrar que, mesmo após a queda do homem, é apresentado como sendo a imagem de Deus. Então, o homem não deixou de ser a imagem de Deus. A única coisa que aconteceu com a queda do homem foi essa morte, foi essa separação entre Deus e o homem. Tá? O homem ele não consegue mais acesso a Deus. Tá? Não consegue mais acesso a Deus por causa do pecado, ok? Então há uma necessidade de que esse acesso seja refeito. E quem faz esse acesso novamente é Jesus Cristo, tá? Então segue-se que é impossível afirmar que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus, ok? Exatamente não aconteceu. Da mesma forma que é impossível afirmar que ele seja identicamente a mesma. Não é. E nós não somos, o homem ele não é a mesma coisa que Adão era. Okay? Ele não é a mesma coisa que Jesus Cristo foi enquanto esteve aqui. Tá? Nós hoje estamos aqui numa condição diferente. Mesmo quando nascidos de novo, mesmo nós nascidos de novo, nós ainda estamos numa condição diferente de Adão e Jesus Cristo. Em que sentido? Nós temos todo o anterior, né, a essa existência, o anterior, todo esse momento, que deixa a gente contaminado ainda com as coisas do passado, que elas têm que ser retiradas aos poucos do nosso coração, da nossa mente, tá? Por isso existe uma diferença muito grande com aqueles que têm os seus pais cristãos, né? E estão sempre com seus filhos no caminho cristão. Quando eu falo caminho cristão, não estou falando necessariamente dentro da igreja. Existem pessoas que estão criando seus filhos dentro da igreja, mas não estão criando seus filhos no caminho cristão. Essa é uma outra questão para um outro momento. Mas essa conduta, né, daqueles que são cristãos levam a criança, de uma certa forma, a estarem percebendo melhor o mundo, né, externo, percebendo melhor o mundo espiritual, tá? Então, eles têm uma característica, no momento em que aceitam Jesus, uma concepção um pouco melhor de tudo isso que está ao seu redor, ok? Que é um pouco diferente da gente. Então, nós infelizmente, nunca chegaremos a essa condição, a não ser quando chegarmos lá realmente na presença direta de Deus, ok? Quando formos arrebatados, pegarmos corpos novos, aí uma outra situação totalmente diferente dessa. Então vamos lá, a constituição agora espiritual do homem. É natural esperar que o homem, sendo criado à imagem de Deus, desfrute de uma condição espiritual, pois Deus é espírito, certo?
E não é difícil observar esse fato, pois mesmo na narrativa da criação podemos encontrar dados referentes a esse fato. Quando vemos lá em Gênesis 2,7, diz: Ele soprou nas narinas fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então a condição do homem em ser alma vivente está intimamente relacionada ao fôlego divino soprado nele. Então a alma vivente, tá, ela só existe no momento em que esse fôlego de vida adentra no homem, tá? Então esse se torna fôlego de vida, essa alma, né? Essa alma vivente, ok? Então podemos observar dois fatos podem ser ressaltados e considerados importantes nessa questão. A vida do homem só foi possível após o sopro de vida da parte de Deus, correto? Então nós vemos isso lá, tinha lá o bonequinho de barro, Deus soprou o fôlego de vida sobre ele, o Ruach, Kadosh, né? Soprou sobre ele e ele se tornou a alma vivente. Então, sendo considerada como princípio da vida do homem, a expressão alma vivente é considerada a condição de sua vida, ok? Então, para o homem ser alma vivente, necessariamente ele tem que ter esse fôlego de vida dele, que não vem da parte humana, mas vem sempre da parte de Deus. Embora não seja o cunho desse tópico tratar da constituição do homem no que diz respeito às suas divisões, é válido demonstrar que o homem criado à imagem de Deus é formado pelo corpo e pela alma. Okay? Isso não indica que esses são os únicos aspectos do homem, mas que existe em sua totalidade única uma duplicidade constitucional, ou seja, existe a parte material e visível do homem, bem como a imaterial e invisível. Okay? Então, como nós estamos falando, existe a parte física, a parte material e a parte espiritual desse homem. Então, o ser humano, ele é constituído, tá? Ele é constituído dessas duas partes, física e espiritual, material e imaterial, visível e invisível, ok? Então, tem essas duas partes. E essas duas partes elas se comunicam entre si, tá? E em conjunto com outras. Ou seja, a parte material do homem se comunica com o imaterial e vice-versa. E a parte material do homem se comunica com a parte material de outros homens. Tá? E a parte invisível e imaterial também se comunica com as outras partes imateriais do mundo, das pessoas que estão aí. Tá? Então há essa condição do homem. Mas algo que nós temos que entender que o homem caído, ele só tem condição de entrar em contato com a parte espiritual não divina, mas a divina somente nascido de novo, ok? Somente quando é nascido de novo ele consegue ter contato com essa parte espiritual divina, tá? Fora isso ele não consegue, somente ele consegue ter contato com a parte espiritual não divina, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Então, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem vida infinita. Então, vamos entender isso, ok? Parece pouco contraditório afirmar que o homem original desfrute da vida sem fim, pelo fato de não estar presente hoje em algum lugar da Terra. Parece mais contraditório ainda quando notamos que não existem referências a outro ser que não morre, a não ser Deus, tá? Então, deixa eu pegar esse texto aí para nós lermos. Vou pegar a Bíblia aqui. Então, 1 Timóteo diz assim, no capítulo 6, 16. Está abrindo aí? Só eu que estou abrindo. Ah, você abriu aí também, né? Show. Então, leia comigo aí. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Então, a questão da eternidade, nós sabemos que resiste somente em um lugar, né, em uma pessoa, que é Deus, ok? Mas o homem, ele foi feito também para ser de forma infinita.
Na realidade, ele foi feito em todo o seu ser para ser de forma infinita. Okay? De todo o seu ser foi feito de forma infinita. Tanto carne quanto espírito, quanto a parte material, como a parte imaterial. Então, elas foram feitas para a eternidade. Eternidade. E estou deixando bem claro, tanto a física quanto a material e a imaterial. Essas duas partes foram feitas para a vida eterna, foram feitas para a eternidade, tá? Não terão fim, ou seja, terão vida infinita. Um exemplo claro disso é o próprio Jesus Cristo. Okay? Ele morreu, não morreu? Não é isso? Mas o corpo dele, o que aconteceu? Ele, ao terceiro dia, ressuscitou, certo? E aquele corpo que estava lá sepultado, ele foi transformado num corpo glorificado. Um corpo que nunca mais perecerá. Okay? E isso vai acontecer com todos. Tá? Todos vão acontecer isso. Claro, aqueles que ressuscitarão para estar com Deus, ok? E aqueles que ressuscitarão para, infelizmente, estar no inferno. Então, todos esses, os seus corpos serão restituídos. Um para a vida eterna e outros para a morte eterna. Tá? Então, o homem foi constituído para ser eterno, e isso vai acontecer, tá? Para todos, independente de onde vão viver, uns com o Senhor e outros sem o Senhor, tá? Então, contudo, ao ser criado à imagem de Deus, o homem participa dessa vida, não de maneira completa e perfeita como o próprio Deus, é óbvio, né? Porque Deus é eterno por definição. Então, a vida do homem houve um início. De Deus não, Deus sempre existiu, tá? Sempre foi, ok? Assim, essa vida é verdadeira, considerada como uma dádiva de Deus e não uma fonte autônoma da vida derivada do próprio homem. Segundo Schaeffer, o sopro de vida foi a doação de uma vida interminável, ainda que a punição pelo pecado incluísse a morte do corpo. Okay? É claro, a morte do corpo vai acontecer, mas como nós já foi falado aqui, esse corpo ele retornará, ok? Ele dará, a terra dará os seus mortos, então tudo ele será refeito, vamos dizer assim, para uma condição da onde ele vai viver, ou com o Senhor ou fora do Senhor, tá? Ok? Deu para entender, né? Vamos falar mais a respeito disso para nós entendermos melhor. Mas se pensarmos coerentemente, em algum sentido da palavra, a existência do homem é sem fim, pois apesar da morte física ser real, a alma do homem é dotada de uma existência interminável. É válido afirmar que a utilização do termo aqui não implica de uma vida semelhante a de Deus, é óbvio. Tá? Não que não tem nem origem nem fim, mas de uma vida que não tem fim unicamente. Então teve o início, mas não terá fim nunca mais. Mesmo que alguns entendam que a vida só esteja com Deus, mas aí a gente está falando da vida no sentido de existência, ok? No sentido de existência. Então o homem ele vai existir eternamente. Como eu já falei, existir eternamente com Deus ou existir eternamente longe de Deus. Ou seja, ou ele terá uma vida eterna, em outra palavra, ou uma morte eterna. Mas isso é o ser no seu todo, tá? O ser no seu todo, tá bom? Não somente a alma, mas o ser na sua integralidade. Mesmo que o corpo não seja o mesmo corpo que hoje temos, mas será este corpo transformado. Então nós temos sempre o exemplo de Jesus Cristo, tá? Então a única forma concreta que nós temos hoje de mostrar ou afirmar aquilo que acontecerá conosco. E então o corpo de Cristo, aquele corpo ele não foi deteriorado, sumiu e um novo corpo apareceu. Não, aquele corpo de Jesus ele foi transformado num outro corpo. Por esse motivo, quando entraram lá no sepulcro,
não tinham corpo algum, não era que tinha uma múmia, um treco qualquer lá, e com o tempo ele foi foi aparecendo outro corpo para ele. Não foi assim. Tá? Aquele corpo ele foi instantaneamente transformado, tá? Foi instantaneamente transformado num corpo glorificado. Assim, da mesma forma, como eu falei, alguns transformados para a vida eterna e outros transformados para a morte eterna. Claro que Jesus Cristo aconteceu naquele momento. Nós iremos acontecer no futuro breve, né? Espero ser breve, ok? Mas, na realidade, para quem morre, não existe essa questão muito de brevidade ou longevidade. Tá? Ser longe ou perto é uma questão de tempo, fica totalmente diferente, tá? Mas, deu para entender, ok? Mais o que nós vemos aí, tá? Então, agora falando sobre a constituição do homem. Então, falamos das duas naturezas humanas. A natureza material e a natureza imaterial, ok? Agora, nós vamos falar desses aspectos do homem, dessas divisões, tá? Então, nós vamos tratar dois assuntos aqui bem interessantes, que fala de tricotomia e dicotomia, tá? Grande parte de vocês que estão aí ouvindo, eu tenho certeza, são tricotômicos, ok? Grande parte. É muito difícil nós acharmos no nosso meio pessoas que são dicotômicos, tá? É claro que nós entendemos que existe uma parte material e uma imaterial, mas isso não significa dicotomia, tá? Vamos ler aqui, aí você vai entender melhor. Vamos lá, tricotomia. A interpretação trina do homem é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o homem é formado de corpo, alma e espírito apenas, ok? Corpo, alma e espírito. São as três partes do corpo humano. E isso até se sustenta bem, até a questão que nós falamos da assinatura de Deus, ok? Deus não é trino, então o homem também é trino. A água é trina, os estados da natureza são trinos, então várias coisas são trinas, tá? Tendo essa questão da assinatura divina, ok? Mas, fora isso, fora a parte disso, vamos seguir aí. Então, essa visão tem duas bases voltadas para a filosofia grega, que está alheia aos relatos bíblicos. Então, essa ideia foi sugerida pelo aprofundamento dos estudos de Aristóteles sobre a informação deixada por Platão. Então, esse raciocínio foi encontrado também em alguns pais da igreja, como Tertuliano, nos escoláticos, né? Teólogos católicos por volta do século 17 e 18, 12 e 13, perdão, como Tomás de Aquino e alguns outros, tá bom? Então, essa questão de tricotomia, ela tem base bíblica, sim, mas também tem base filosófica em outros casos, tá? Mas a gente vai ver alguma sustentação para ela e vamos ver depois da questão da dicotomia. Então, a ideia básica dessa forma de ver o homem é a supremacia do espírito em relação ao corpo e à alma. Embora a alma seja superior ao corpo, assim o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais, a alma ao que é da natureza intelectual, emocional ou volitivo. O corpo refere-se unicamente aos sentidos naturais, como visão, tato, olfato, audição e paladar. Ok? Então, deu para entender? A parte espírito, o espírito do homem, ele é aquele que se comunica ou de respeito aos sentimentos espirituais, as coisas espirituais. A alma, ela está centralizada em toda a questão intelectual, emocional, né, do homem. Então, tudo que o homem, o centro das emoções, o centro da cognição do homem, o centro das questões, das vontades humanas, centro do saber, do conhecimento, então seria a alma. Então poderíamos dizer que a alma seria o centro, na realidade, do ser humano. O corpo, tá, é aquilo que se entra em contato ou se refere aos sentidos naturais. Visão, tato, olfato, audição, paladar. Então tudo isso está relacionado ao corpo. Vamos lá. Então, a fundamentação
A fundamentação desse pensamento nasce a partir dos textos que seguem. Quais são esses? Então, 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos esse texto que fala a respeito desses três partes do ser humano. Essas três partes, ok? Espírito, alma e corpo. E nós temos Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e até apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós vemos a palavra e é um condicionante de separação, tá? Uma e outra, não uma ou outra, tá? Mas uma e outra. Então está colocando maior adição. Então dois elementos distintos. Alma e espírito, juntas e medulas, tá? Nós sabemos que são coisas distintas, juntas e medulas. E se assim é juntas e medulas distintas, alma e espírito também o seriam, tá bom? Então nós vemos esses dois textos falando a respeito disso. Mas é isso mesmo. Talvez seja muito simples ou muito bobo falar a respeito disso, mas nós vamos ver que não é bem assim, tá? Mais à frente a gente vai estudar também sobre dicotomia e vamos ver que a questão não é tão dessa forma assim. Ok? Então vamos lá. Então falando sobre dicotomia. Dicotomia, a expressão geral da natureza do homem nas escrituras chamada claramente dicotomia. Nós antes estávamos falando sobre essa dicotomia, ou seja, a parte material e a parte imaterial. Então, para os dicotômicos, o homem é somente dividido nessas duas partes, material e imaterial, ok? Esse imaterial está a alma do homem, que em outros momentos também podem ser traduzidos como espírito. A gente vai ver com mais calma. Aí talvez você fique balançado entre tricotomia e dicotomia, mas vamos lá. A interpretação dual do homem é baseada não somente no relato da criação, mas também na observação do texto bíblico, que sugere que o homem é formado de um aspecto material, corpo, e outro imaterial, alma, espírito, coração, pensamentos, consciência, por aí vai. Então a própria palavra dicotomia sugere isso, traduzido satisfatoriamente por formado de duas partes, certo? Então assim é importante demonstrar alguns princípios bíblicos que asseguram essa posição. Então a gente vai dar, presta atenção. Então a dicotomia ela fala de dois aspectos. Aspecto material, que seria o corpo, e aspecto imaterial. Dentro desse material, o que tem? Tem a alma, o espírito, o coração, o pensamento, a consciência, tá? Ok? Então o imaterial está aquilo que faz parte inerente do homem, mas é algo intangível, algo que eu não consigo tocar, algo que eu não consigo mensurar, tá bom? E a parte material, é óbvio, é o nosso corpo, isso incluindo todos os aspectos deste corpo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então nós temos aí, acho que eu fui demais, deixa eu voltar. Então nós vamos ver aí o relato da criação. Então a natureza dupla do ser humano, que é material e imaterial, é determinada pelo modo como o homem foi criado. O corpo do pó da terra e a alma é soprada por Deus. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Okay? Então nós observamos aí nesse texto, basicamente, nós estamos vendo aí a criação do homem com dois elementos unicamente. O pó da terra, né? Então formou um homem, tá o bonequinho lá do pó da terra, e o fôlego de vida, ok? Então nós temos esses dois elementos aí aparecendo, não três elementos, tá bom? Mas vamos continuar, calma, fica calmo, não fica nervoso. Não, aí eu sei que você está já se mexendo. Não, pera aí, mas não é assim. Calma, vamos por parte. Tá? Vamos por parte. Deve atentar para a ordem dos fatos na narrativa mosaica, pois não afirma que o homem foi criado alma vivente e depois Deus soprou o espírito.
mas o homem passa a ser alma vivente apenas após o sopro de Deus. Sobre isso, Strong afirma que a vida de Deus se apossou do barro, e como resultado, o homem teve uma alma. Outro detalhe importante que deve ser notado são as considerações de Jó com respeito a essa percepção. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Então nós temos aí ainda essa questão, tanto do corpo, né, e da alma, ok? Ainda essas duas divisões, tá? Então nós não vemos acontecendo de outra forma, tá? Não vemos acontecendo de outra forma. Vamos seguir mais adiante. Então, aspectos imateriais do homem. Como tem sido demonstrado, o homem é um ser completo e unitário, embora bipartido. Ou seja, em sua inteireza, o homem é constituído de duas partes, material e imaterial. Então você deu para compreender que a dicotomia não está falando necessariamente de corpo, alma e espírito. Está falando de uma parte material, uma parte imaterial, ok? Então o aspecto material do homem é muito bem entendido. Você sabe o necessário sobre esse aspecto, que é bem entendido pela biologia. Okay? Somos nós, estamos aqui, ok? Estamos aqui nesse momento e não tem como negar isso aqui, isso que você está vendo, ok? Entretanto, a parte imaterial é constituída de algumas facetas que merecem nossa atenção. Assim, neste tópico, estaremos estudando esses aspectos imateriais do homem, ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar esses aspectos imateriais do homem, tá bom? Que é o mais complicado, porque a parte física, eu creio que você já tem entendido, tá? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui e a gente vai retornar daqui a pouquinho para falar a respeito dessa outra parte, que são os aspectos imateriais do homem, ok? Segura aí, que a gente vai, daqui a alguns minutinhos, falar sobre esse caso.